Gostaria de estar saudando meus amados e queridos irmãos, amigos e ouvintes da Palavra de Deus, com a gloriosa paz do Senhor Jesus. A Ele seja a honra, glória e louvor e a nossa gratidão por tudo quanto o Senhor tem feito conosco, por tudo quanto Ele ainda há de fazer. Teve um desistente do nosso canal, né? Estamos agora com 105 inscritos e ainda assim só tenho a agradecer a Deus por a vida de cada um de vocês que são inscritos, pela vida de vocês que têm aqui acompanhado o canal, ainda que não tenha consolidado a sua inscrição, tá bom? Que Deus abençoe a todos, que Deus abençoe ao desistente, a sua casa, e que isso é uma liberdade que cada um de vocês, cada um de nós temos de ouvir, de estar aí inscrito a cada canal, segundo a liberdade que nós temos e que o Senhor tem nos dado. Seja bem-vindo aqui ao nosso canal. Você que não é inscrito, queira fazer isso. Você venha se inscrever no canal. Se quiser acionar o sininho, você poderá estar recebendo aí a notificação de cada programação, tá bom? Estamos aqui dentro do quadro Momento de Reflexão. Estaremos considerando o tema o incomensurável benefício da salvação. O incomensurável benefício da salvação. Para tanto, vamos estar orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, na Tua santa, gloriosa presença, pedimos perdão, Senhor, dos nossos pecados que temos cometido e queremos, Senhor, Te agradecer por essa tão grande salvação, pelo nosso nome estar escrito no livro da vida, pela esperança que temos, Senhor, da Tua volta, isso a qualquer momento. Nos abençoa durante essa reflexão, ó Pai, que estaremos tratando aqui da maravilhosa presença do Teu Santo Espírito em nossas vidas. Faz isso, Pai, faz nos compreender cada vez mais e que o Senhor venha nos encher do Teu Santo Espírito, nos conceder tudo aquilo aqui vamos estar, Senhor, relatando, refletindo, considerando aqui, tendo como exemplo magno, né, ao nosso Senhor e ao nosso Salvador Jesus Cristo. Faz isso, Pai, é que nós pedimos. Nós te agradecemos por tudo em nome do Senhor Jesus. Amém. O texto que vamos estar lendo, eu trouxe aqui, né, da King James, né, tradução King James, que trata do capítulo 11 de Isaías, versículo 2 até o versículo 3, somente a tua parte A, onde diz assim: o Espírito de Yahvé, o Senhor, repousará sobre ele. O Espírito que dá sabedoria e entendimento. O Espírito que traz conselho e poder. E o Espírito que proporciona o verdadeiro saber, o amor e o temor do Senhor. O amor reverente a Yahvé será a fonte de sua inspiração. E baseado na leitura desse versículo e a parte A do versículo 3, eu quero aqui estar subordinado ao tema, caro e querido irmão e ouvinte da Palavra de Deus, ao tema o incomensurável benefício da salvação. O texto bíblico que de momento temos lido faz parte do capítulo 11, que trata ali dentro de um contexto e de um cenário, né, em que o Israel e Judá estaria sobre o juízo, né, sofrendo o juízo aí da Síria, como também, posteriormente, o da Babilônia, né, aí toda já a nação. E Isaías falando disso já no capítulo 10, dado o fato que consideramos na outra mensagem, da questão daqueles que estabelecem ou criam leis perversas e injustas, né? E tratamos ali do tema e que a justiça não permaneceria sem o seu devido juízo. E, porém, o contexto, ainda que não esteja dentro do livro de Isaías e de Jeremias, dentro de uma ordem cronológica, mas aqui nós observamos que o capítulo 11, né, Isaías já fala de algo futuro.
Isaías fala de que, ainda que o povo de Israel chegasse a essa questão de, sendo um povo tão numeroso, a exemplo da promessa que Deus fez para Abraão, esse povo se tornaria, ainda que fosse numeroso, ele se tornaria como um remanescente, como poucas sementes, como poucos frutos. E isso dado o cuidado, a misericórdia, a longanimidade e o poder de Deus. E diz-nos as Escrituras que, diante dessa situação, pela qual nem mesmo o povo de Israel alimentava qualquer esperança, dado a revelação do coração do povo de Israel, já quando estava em Babilônia, por Ezequiel, capítulo 37, a partir do versículo ali 11, que Deus revela o coração de Israel, que já esperava que não tinha mais nenhuma esperança. O sentimento dele trazia exatamente a analogia e o cenário em que Ezequiel se encontrava, em meio a uma multidão de ossos secos. E sabemos que, pela palavra de Deus, quando se trata de multidão, se trata de milhares e milhares. E ele estava em meio a esta situação. Essa era a situação espiritual do povo de Israel no que diz respeito à sua condição espiritual. Não era nem de sepultura, nem de morte recente, mas era de osso sequíssimo. E isso falava também da desesperança de Israel. Porém, Israel esqueceu, ou esquecia, porque foi lembrado deste poder de Deus, que tem poder de levantar da sepultura e restaurar, como assim ele trouxe essa certeza para aqueles compatriotas, para o seu povo ali em Babilônia, principalmente os fiéis. Ele já tinha dito em Isaías capítulo 11, que nasceria, eis que o ramo surgirá do tronco de Jessé, e das suas raízes um rebento brotará. É o que está escrito aqui. Eu vou deixar aqui na Bíblia. Deixa eu pôr a Bíblia aqui. Ou não, apaguei, né, minha? Depois eu abro aqui. Ah, tá. Tá aberto, só que é na Bíblia. Tá aí, ó. Então brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo. Ou seja, Deus estava tratando justamente, amados e queridos, de algo futuro. De algo muito além de ter trazido o povo de Israel, libertado do cativeiro e de estado já em Jerusalém. Muito mais. Esse tempo em que Isaías se refere é o tempo do cumprimento da promessa de Deus que foi feita para Davi. Que da sua raiz, né, da sua semente nasceria um que estabeleceria um reino de justiça e de paz. Salomão traz-nos a analogia, porém, por conta do seu caráter, já foge a questão de ter sido no tempo dele o cumprimento dessa promessa. Mas haveria ainda de acontecer por intermédio da pessoa bendita do Senhor Jesus, o qual ainda está para acontecer. O qual ainda há de acontecer, e a igreja participará desse momento, do tempo milenial, em que o Senhor virá e restaurará todas as coisas, amados. Você, ao ler o capítulo 11, ele fala justamente dessa transformação, dessa mudança que haveria de acontecer pelo estabelecimento desse reinado por conta desse rebento. Porém, tanto essa realidade, que diz respeito à pessoa bendita do Senhor Jesus, diante da nossa salvação, mas o que eu quero tratar aqui é justamente o que nos traz o versículo 2 e o versículo 3, parte A. Que é o benefício, o incomensurável benefício da salvação, é participarmos também
desta presença em nossos corações, da presença do Espírito Santo em nossas vidas. Como me disse em certa lição, é uma realidade, o Espírito Santo vem não só como residente em nossas vidas, mas aquele que há de presidir em nossas vidas. E o final do versículo 3, versículo 3a, ele nos traria a inspiração. E que inspiração é essa? É de servirmos a Deus com alegria. É de buscarmos a sua face. É de nos colocarmos voluntariamente e em resignação ao seu querer, à sua vontade, ao seu desígnio, diante da nossa trajetória cristã. Por maior que sejam as tribulações, por maior que sejam os embates frente a essa trajetória, como relatou Paulo, chamando de carreira, o benefício ele permanece. E ele é incomensurável. É incomensurável, não está dentro do nosso conceito humano aquilatar a importância e o valor que é termos o Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Porque somos o que somos e haveremos de melhorar cada dia que passar, é justamente pela única razão, por um único fruto, por uma única semente, a presença de Deus em nossa vida. Pedro chega a se referir ao Espírito Santo em nossa vida, falando que nós somos participantes através dessa presença do Espírito Santo repousar e habitar em nosso coração. Ele diz que nós passamos a participar da natureza divina. Será que nós podemos compreender isso sob a esfera do nosso raciocínio humano? Por isso que veio a essa leitura devocional, assim que eu comecei a ler, ainda que li hoje o capítulo 11, na oportunidade dessa mensagem, que nós estamos aqui no dia 23 de julho, essa mensagem será para o dia 30 de outubro. Aí me veio esse tema, que é uma realidade bíblica. O incomensurável benefício da salvação, quando dele, nesse momento que nós estamos aqui refletindo, se trata do Espírito de Deus, do Espírito Santo. Observe que o Espírito repousaria no Senhor. Observe que quando se refere ao Senhor Jesus, não se refere ao Espírito como o Espírito Santo, porque Jesus ele é santo de Israel. O Senhor Jesus ele se fez carne em perfeição, sem qualquer pecado ou que tivesse necessidade de que houvesse santificação com respeito à questão da sua natureza, porque ele é Deus. Porém, com respeito a nós, o Senhor nos faz participantes desse mesmo Espírito, em que atua, e esse benefício é incomensurável justamente por essas questões que agora eu vou estar entrando nesses três pontos, em que se revela esse benefício da salvação para nós. É Ele. Enquanto Moisés disse, amados, orando a Deus, se o Senhor não fosse com ele, ele não poderia prosseguir aquela jornada. Ele disse, se a tua presença não for conosco, louvado seja e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Se a tua presença não for conosco, nós daqui não sairemos. Essa é a convicção do momento e na experiência nossa de salvação. É que a partir dessa compreensão, desta verdade e desta importância que é a presença de Deus em nós, manifestada pelo Santo Espírito Santo do Senhor, que nos convence, né, que nos informa, que nos dá a certeza, né, que nos dá o selo de que somos filhos de Deus.
Isto é, de maneira incomensurável. E ele nos passa, através dessa habitação, nós passamos a compreender que precisamos em todo momento da direção do Senhor, do agir do Senhor em nossas vidas, nos dando o poder para vencer o pecado, nos dando sabedoria para fazermos a escolha certa, tomar decisões certas, viver em prática com entendimento, sabedoria e poder emanado do céu e do alto, onde nada poderá nos separar do amor de Cristo e nos fará triunfar sobre este grande alvo nosso que desejamos, que é agradar em Deus em tudo, em toda a nossa maneira de viver. Este é o nosso desejo, diante e a partir, até melhor dizendo, a partir do momento em que o Espírito de Deus, ele repousa sobre nós. E aqui eu deixei aberto para vocês o texto que nós lemos, que aqui eu vou deixar os pontos. O incomensurável benefício da salvação, o Espírito Santo a nos capacitar em sabedoria. Versículo 2, parte B, quando ele diz: o Espírito que dá sabedoria e entendimento. Nossos olhos são abertos, amados. Aquilo que nós vivíamos e que era pecado, nós nos envergonhamos. Nós ficamos estarrecidos e até em perguntar de nós para nós mesmos. Nós éramos esta pessoa, nós praticávamos essas atitudes, tínhamos essas atitudes. E ali nós caímos em pranto, em quebrantamento. Essa é a primeira ação que o Espírito faz em nossas vidas. Ele nos dá entendimento para compreendermos que o caminho em que nós estava nos conduzindo ao inferno, a uma separação eterna com Deus. E que nós não enxergávamos a Deus. Podíamos até falar de Deus, mas nunca vivíamos como se nele não existisse. Louvado seja, engrandecido seja o nome do Senhor por esta iluminação. Ele veio residir em nosso coração, fazendo resplandecer esta compreensão. E a partir daí, nós passamos a caminhar, como disse o Senhor Jesus, a Ele a nos guiar pelo caminho da verdade. Isso não tem como medir. Também é incomensurável o benefício da salvação no que diz respeito à presença do Espírito Santo, pelo qual aqui estamos tratando, que há outro, mas eu trouxe esse unicamente no singular, porque ele é singular para nós. Somente a partir do Espírito Santo em nossa vida é que passamos a se deliciarmos no que diz respeito aos demais benefícios que se segue à salvação. Porém, o principal, e só a partir dele, é que nós podemos gozar dos demais benefícios. E esse benefício, por isso ele é singular. Por isso eu coloquei no singular aqui, que é o Espírito Santo do Senhor. Então, o incomensurável benefício da salvação, segunda razão, é o Espírito Santo a nos capacitar em poder e conselho, como diz a parte C. O Espírito que traz conselho e poder. O Senhor não só não requer de nós que nós sejamos santos. O Senhor só não quer que nós deixemos de pecar, de nós de fazermos A ou B, não. O Senhor não só nos aconselha a pararmos, a desistirmos de tal ato. Não é só isso. Ele nos concede o poder para vencer a nossa natureza, as nossas inclinações ao pecado. Ainda que ele venha, nós dizemos não. Ainda que ele venha, nós levamos cativo a nossa mente a Cristo Jesus. Louvado seja e engrandecido seja o nome santo do Senhor. E para encerrar, ele é incomensurável, o incomensurável benefício da salvação, no que diz respeito ao Espírito Santo, é que o Espírito Santo,
a nos, o incomensurável benefício da salvação é o Espírito Santo a nos capacitar ao verdadeiro amor e tremor a Deus. Como lemos aqui, e o Espírito que proporciona o verdadeiro saber, o amor e o temor do Senhor. O amor reverente ao Senhor será a fonte da nossa inspiração. Louvado seja, engrandecido seja o nome santo do Senhor. É a partir da presença do Senhor, Espírito Santo, em nossas vidas que nós recebemos todas essas dádivas. É como o fruto do Espírito Santo, que diz o fruto, e que é o amor, a paz, a fé, a alegria, a benignidade, a bondade, a longanimidade, a temperança. É Ele que nos dá entendimento e sabedoria, conselho e poder, amor e temor a Deus. E o amor reverente ao Senhor. Não é um amor condicional. Não é um amor em que o Senhor precisa me dar para que eu possa amá-lo. É um amor incondicional. Nós expressamos esse amor sem esperar nada de troca. Expressamos esse amor porque primeiro Ele nos amou e nos trouxe a sua presença e nos fez participantes da sua natureza divina por intermédio do seu Espírito. E que para nós, Espírito Santo. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, por esta tão grande dádiva. E esse benefício que para nós, Pai, é incomparável. Caro e querido irmão, amigo e ouvinte da palavra de Deus. E se você está nesse momento diante de nós, e você ainda não tem sido participante desta realidade, que você possa se arrepender, que o Senhor possa te dar esta start, esta luz neste momento, e você compreender que você precisa tomar uma decisão de abandonar os seus pecados, confessar o seu pecado, abandonar eles, e a misericórdia de Deus será em sua vida, como tem sido em nossas vidas, ainda que nós não venhamos a ter uma compreensão plena em que poderíamos aqui, no que diz respeito a esta presença maravilhosa do Senhor em nossas vidas, aquilatá-los. Amém? Que Deus, por intermédio de Cristo Jesus, nos abençoe. E que a sua presença esteja conosco durante toda a nossa jornada. Que nós possamos chegar até o fim e conclamar a exemplo de Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. E a partir daí estaremos a gozar da plenitude dos benefícios desta salvação em Cristo Jesus, nosso Senhor, pela sua maravilhosa presença, pela maravilhosa presença do seu Santo Espírito. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Vamos estar orando, Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, na tua santa, gloriosa presença, pedimos perdão ao nosso pecado. Pai, queremos te agradecer pelos momentos que até aqui estivemos, Senhor, meditando sobre esta verdade, sobre esta bondade, sobre esta misericórdia, sobre esta longanimidade, que se deu a sermos participantes, Senhor, desta natureza, por intermédio da presença do teu Espírito, Senhor, do teu Espírito Santo, que nos dá entendimento e sabedoria, que nos dá conselho e poder, Pai, e que nos faz amá-lo com um reverente temor a Ti, Senhor. Nos ajuda, Pai, a prosseguir e a valorizarmos cada vez mais, ainda que não esteja ao nosso alcance, ó Pai, medir tamanho benefício, que é a Tua presença em nós, a esperança da glória.
Faz isso, Senhor, é o que nós pedimos, Pai. Já te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém.